Uma boa noite a todos, em primeiro lugar, e uma palavra de gratidão pela sua presença e o seu comparecimento ao nosso debate, apesar do fato de que todos nós estamos evidentemente interessados nessa questão, e essa questão afeta a nossa interioridade ou afeta os nossos intestinos, né? Porque nós vamos falar de violência, nós vamos falar do medo de andar na rua, nós vamos falar da angústia que é viver numa cidade como São Paulo, nós vamos falar dos conflitos éticos que perpassam as nossas próprias cabeças, os nossos próprios corações. Nós não estamos falando de fora da situação, nós estamos de dentro. Então, na verdade, a minha gratidão é uma palavra assim bem educada, porque no fundo eu sei que você tem respostas que devem incomodar muito você, e o Rodrigo Pimentel vai oferecer as respostas todas para você, né? Você tem as suas perguntas e ele responde, eu só provoco. Então vamos lá. Eu começo de fato falando do referencial teológico para análise ou para observação desse fenômeno que é a violência. O enfoque teológico, porque a religião é uma das grandes forças de construção de consciência e uma das grandes forças de construção de sociedade. Nós não podemos falar em processo civilizatório sem abrirmos um capítulo, e na minha opinião, sem querer puxar a brasa para a minha sardinha, um capítulo especialíssimo para a questão religiosa. A questão religiosa, como construtora de consciência e como normatizadora de convivência social, tendo como base a autoridade das autoridades, que é Deus. Quando você coloca num debate, e quando você coloca para a construção de uma realidade a figura de Deus, você evocou o que existe de supremo, de sublime, e coloca diante da consciência aquilo diante do que a consciência não pode fazer vistas grossas, ou ela não pode se eximir, ela não pode se esconder, porque no fundo, lá quando a cabeça encontra o travesseiro, diante do divino, diante do sagrado, diante de Deus, é muito difícil encontrar quem dorme o sono do justo. O sono do justo seria dormido muito provavelmente por um alienado, como foi sugerido, se eu entendi bem, na página que foi lida como introdução para nós. Na nossa realidade social, só dorme o sono do justo quem é um alienado. Na nossa realidade social, quem tem essa figura de Deus como base, não consegue conciliar o sono sem uma certa e boa dose de alienação. A teologia, ela pode ser compreendida como os pais da igreja que quiseram nos ensinar, como a fé em busca de entendimento. A religião é uma sistematização da vivência da fé. A teologia é o pensar sobre essa experiência religiosa. Quando a fé está em busca de entendimento, ela está fazendo teologia. Isto é, todo mundo faz teologia o tempo todo, não é preciso ser teólogo formalmente ou ter uma formação acadêmica teológica para que você faça teologia. Quando você pergunta por que o justo sofre, por que esta criança sofre, você está fazendo teologia. Por que Deus permite a morte de uma pessoa inocente, você está fazendo teologia. Você está fazendo uma pergunta, está em busca de entendimento para a sua fé, em busca de relacionar Deus com a sua realidade, então você está fazendo teologia. Cada expressão religiosa terá o seu arcabouço teórico ou o seu fundamento teológico para explicar essa grande realidade da violência e para construir a sua experiência
de colaboração para a construção da sociedade. Dentro da nossa tradição judaico-cristã, nós temos pelo menos três grandes fundamentos para pensar a experiência religiosa e para pensar a experiência religiosa como força de construção de sociedade. Primeiro, não matarás, no Decálogo. Segundo, a chamada e famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E terceiro, a contribuição significativa de Jesus no seu célebre Sermão do Monte, que nos recomenda virar a outra face para aquele que nos agride, que nos recomenda virar a outra face para o nosso inimigo, para o nosso adversário. Como é que estas três expressões da tradição, da teologia judaico-cristã, vão nos ajudar a construir a nossa consciência de tal forma que nessa consciência a gente contribua para uma sociedade e para o que nós chamamos de uma sociedade minimamente civilizada ou justa. Bom, primeiro, não matarás. Qual é a inteligência desse mandamento no Decálogo? O não matarás significa basicamente duas coisas. A primeira é: não construirás uma sociedade que mata. Se nós fôssemos fazer a tradução do Decálogo, o mandamento não matarás poderia ser perfeitamente traduzido como: não construirás uma sociedade que mata. Porque o Decálogo é uma base ética para a construção de uma nação. Não é um conjunto de regras para a moral individual pessoal. O Decálogo não é uma lista de certos e errados que Deus oferece aos seus fiéis. Não, o Decálogo é a base ética para a construção de uma nação. O Decálogo é oferecido na tradição de Israel, logo em seguida, o projeto de libertação do Egito. Depois de 420 anos de escravidão no Egito, Deus tira o seu povo escolhido dessa escravidão e o coloca em peregrinação para a terra santa, para Canaã, para a terra da prosperidade, da abundância, do shalom, da paz e da prosperidade de Deus. E no caminho há essa parada no Sinai. Essa parada no Sinai é o momento quando Deus oferece a esse povo que vem da escravidão e que vai começar a construir uma nação, Deus oferece uma base ética, uma base de Estado e uma base de culto. O não matarás é, antes de qualquer coisa, aliás, como todas as expressões do Decálogo, dos 10 mandamentos do judaísmo, o não matarás é, antes de qualquer coisa, uma afirmação, um imperativo, uma recomendação contundente de que não se construa uma sociedade que mata. É uma base coletiva. Traz a questão do não matarás para a realidade social, para a complexidade sistêmica. Não é uma coisa que diz respeito apenas a duas pessoas brigando numa demanda pessoal e que alguém se intromete e diz: oh, não mate. A questão é muito mais complexa. Não construirás uma sociedade que mata. Agora, em segundo lugar, aí sim tem a dimensão pessoal. Não farás justiça com as tuas próprias mãos. Não agirás movido pelo ódio. Não tomarás para ti mesmo a prerrogativa de fazer justiça. Porque a tua consciência individual é um tribunal muito pequeno para a construção da justiça. E nesse sentido, não matarás
É muito melhor traduzido por não assassinarás. Não assassinarás. Há um consenso dos teólogos cristãos, e mesmo entre os rabinos, que não é toda vez que se tira a vida de alguém que há uma quebra do mandamento não matarás. É possível matar sem quebrar o mandamento não matarás. E qual é a lógica? Porque é possível matar sem assassinar. É possível matar sem que este matar seja uma ação motivada pelo ódio, seja um ato de retaliação. E nós sabemos disso. Por exemplo, o matar em legítima defesa, o matar em defesa da prole. Então, por exemplo, eu, quando me preparava para esse momento, conversei com alguns pares e alguns teólogos e recebi a sugestão: vá lá e seja contundente, matar em hipótese alguma. Eu falei, ok, alguém vai estuprar tua filha de 8 anos, você mata ou não mata? Não, aí é diferente. Não, é em hipótese alguma. Não, como é diferente? É em hipótese alguma, é em hipótese alguma. Então a questão começa a encontrar outros contornos e trazer outras complexidades para nós.